Um pai empresário, certo de sua decisão, abandona sua filha doente e vulnerável no meio de uma estrada deserta. A criança febril não está consciente e não entende por que está no asfalto, mas de repente, uma manada de cavalos se aproxima. Com imponência, o milionário estranha e se pergunta para onde eles estão indo, até que eles se aproximam dele e o encurralam. O que essa manada faz a seguir é inacreditável. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado. Vamos voltar à nossa história. O asfalto rachado queimava sob o sol implacável da tarde, criando ondas de calor que distorciam o horizonte vazio. Naquela estrada rural esquecida pelo mundo, onde apenas o vento seco quebrava o silêncio opressivo, uma pequena figura jazia imóvel no chão empoeirado. Sofia, de apenas 8 anos, respirava com dificuldade através dos lábios ressecados, seu vestido rosa manchado de terra, contrastando cruelmente com a desolação ao redor. Suas pálpebras tremulavam enquanto lutava contra a febre que consumia seu pequeno corpo. Os cabelos castanhos grudavam no rosto suado, emoldurando traços delicados que ainda carregavam a inocência da infância, mesmo diante do abandono mais cruel que uma criança poderia enfrentar. Ela havia esperado ali por horas, talvez dias. O tempo se tornara uma névoa confusa em sua mente febril. Papai disse que ia buscar o remédio, murmurou com a voz rouca, dirigindo-se ao vento que carregava suas palavras para o vazio. Ele vai voltar. Ele sempre volta. As palavras saíam como uma oração desesperada, repetida incontáveis vezes desde que o carro preto havia desaparecido no horizonte, levando consigo o homem que ela amava mais que tudo no mundo. A poucos metros de distância, escondidos entre as árvores esparsas que pontilhavam a paisagem árida, olhos atentos observavam a pequena figura abandonada. Uma manada de cavalos selvagens havia descoberto a criança na manhã anterior, atraída inicialmente pela curiosidade, mas agora mantida ali por algo muito mais profundo que a simples curiosidade animal. O líder da manada, um magnífico garanhão de pelagem escura, avançou cautelosamente entre as sombras. Suas narinas dilataram, captando o cheiro de medo e doença que emanava da menina. Havia algo familiar naquele desespero silencioso, uma vulnerabilidade que despertava memórias dolorosas de sua própria experiência com a crueldade humana. As cicatrizes em seus flancos, marcas de chicotes e esporas, pulsavam como lembretes permanentes de que nem todos os humanos mereciam confiança. Sofia virou a cabeça na direção do movimento, seus olhos castanhos encontrando o olhar penetrante do cavalo. Por um momento, o tempo pareceu suspenso entre eles. Não havia medo em seu rosto infantil, apenas uma resignação doce e uma esperança teimosa que se recusava a morrer, mesmo diante da realidade brutal de seu abandono. "Você também está sozinho?" perguntou ela ao cavalo, sua voz mal passando, de um sussurro. Papai disse que pessoas importantes como ele não podem perder tempo com coisas quebradas. Eu acho que estou quebrada. Lágrimas silenciosas escorreram por suas bochechas queimadas pelo sol, deixando trilhas limpas na poeira acumulada. O garanhão deu um passo à frente, contrariando todos os seus instintos de autopreservação. Havia algo naquela criança que o comovia profundamente. Talvez a forma como ela não tentava se aproximar ou forçar contato, respeitando instintivamente o espaço que ele precisava. Ou talvez fosse o reconhecimento mútuo de duas almas feridas que se encontravam no meio do nada. Atrás dele, o resto da manada observava com interesse crescente. Éguas com seus potros, cavalos jovens e alguns veteranos com cicatrizes próprias,
todos unidos pela liberdade conquistada a duras penas e pela desconfiança compartilhada em relação aos humanos. Mas esta menina era diferente. Sua vulnerabilidade desarmante e sua falta de ameaça tocavam algo primitivo em seus corações selvagens. Enquanto o sol começava a declinar no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados que prometiam uma noite fria na estrada desolada, Sofia fechou os olhos e continuou a esperar. Em sua mente inocente, o pai ainda era o herói que sempre voltava para salvá-la. Ela não conseguia compreender que desta vez o monstro da história era exatamente aquele que deveria protegê-la. A temperatura despencou com a chegada da noite, transformando a estrada que durante o dia queimava como ferro em brasa numa superfície gelada que roubava o calor do pequeno corpo de Sofia. Ela encolheu-se em posição fetal, abraçando os joelhos contra o peito numa tentativa desesperada de conservar o pouco de calor que ainda restava em seu organismo debilitado. O vestido rosa, antes seu favorito porque o pai havia dito que ela ficava como uma princesinha, agora oferecia proteção insuficiente contra o frio cortante da madrugada. Seus dentes batiam incontrolavelmente enquanto ela murmurava palavras fragmentadas, misturando orações aprendidas na escola com súplicas infantis direcionadas ao pai ausente. Nossa Senhora, protege o papai na estrada, sussurrava com os lábios roxos de frio. Ele deve estar procurando uma farmácia aberta. As farmácias fecham cedo no interior, não é mesmo? Por isso está demorando tanto. Suas palavras se perdiam no vento noturno, carregadas de uma fé inocente que se recusava a aceitar a realidade cruel de seu abandono. O garanhão líder observava a menina tremer a alguns metros de distância, dividido entre o instinto de proteção que ela despertava e a desconfiança profundamente enraizada que carregava em relação aos humanos. Suas experiências passadas sussurravam advertências em sua mente. Humanos traziam dor, correntes, chicotes e prisão. Mas aquela pequena criatura indefesa desafiava todas as suas certezas. Lentamente, quase contra sua própria vontade, o cavalo se aproximou. Seus cascos faziam um som suave contra o asfalto, um ritmo hipnótico que parecia acalmar tanto a criança quanto sua própria ansiedade. Sofia abriu os olhos, surpresa, mas não demonstrou medo. Em vez disso, um sorriso fraco iluminou seu rosto pálido. Você voltou, murmurou ela, como se o cavalo fosse um velho amigo. Eu sabia que você não ia me deixar sozinha também. Você tem olhos gentis, sabia? Papai sempre dizia que os olhos não mentem. Ela estendeu uma mão pequena e trêmula, não para tocar, mas como um gesto de oferecimento de amizade. O garanhão farejou o ar ao redor da menina, captando não apenas o cheiro de febre e fraqueza, mas algo mais sutil, uma bondade genuína que emanava dela como um perfume invisível. Nenhuma malícia, nenhuma intenção de dominar ou controlar. Apenas uma alma pura buscando conexão em meio ao desespero. Com cuidado, ele se deitou no chão ao lado de Sofia, mantendo uma distância respeitosa, mas oferecendo o calor de seu grande corpo. A menina suspirou aliviada, sentindo o calor irradiar do animal e envolvê-la como um cobertor vivo. Pela primeira vez desde o abandono, seus músculos relaxaram e os tremores diminuíram. Obrigada, sussurrou ela, fechando os olhos. Mamãe sempre dizia que os anjos aparecem quando mais precisamos. Talvez você seja meu anjo-cavalo. Suas palavras saíam entrecortadas pelo cansaço, mas carregadas de uma gratidão pura que tocou algo profundo no coração selvagem do animal. O resto da manada observava a cena com interesse crescente. Uma égua mais velha, matriarca experiente que havia criado vários potros, aproximou-se cautelosamente,
Reconhecia os sinais de uma cria em perigo, mesmo que fosse de outra espécie. Seus instintos maternais, aguçados por anos de proteção da manada, não conseguiam ignorar o sofrimento da criança. Gradualmente, outros cavalos se juntaram ao círculo protetor que se formava ao redor de Sofia. Não era uma decisão consciente, mas sim um impulso coletivo de proteger o vulnerável. A menina, mesmo em sua semiconsciência febril, percebia a presença reconfortante dos animais ao redor. Enquanto a noite avançava, a temperatura continuou caindo, mas Sofia permaneceu aquecida no centro daquele círculo improvável de proteção. Sua respiração se tornou mais regular e, pela primeira vez em dias, ela conseguiu adormecer sem pesadelos. Os cavalos mantiveram vigília, alternando-se para garantir que sempre houvesse alguém acordado, alertando para qualquer perigo que pudesse ameaçar a pequena criatura sob sua proteção. O sol da manhã encontrou Sofia ainda envolvida pelo calor protetor dos cavalos, mas sua condição havia se deteriorado durante a noite. A febre havia aumentado, deixando suas bochechas vermelhas e seus lábios ainda mais ressecados. Quando ela tentou se sentar, a cabeça girou violentamente, forçando-a a se apoiar no chão com as mãos trêmulas. "Estou com muita sede", murmurou, passando a língua pelos lábios rachados. "Papai sempre traz água quando estou doente. Ele faz questão de comprar aquela com gosto de morango que eu gosto." Sua voz saía fraca, mas ainda carregada da confiança inabalável de que o pai retornaria a qualquer momento. O garanhão líder percebeu imediatamente a urgência da situação. Conhecia bem os sinais de desidratação. Havia visto outros animais perecerem na seca por falta de água. Levantou-se abruptamente, relinchando baixo para chamar a atenção da manada. Seus olhos inteligentes comunicavam uma mensagem clara. A menina precisava de água, e eles sabiam onde encontrá-la. A égua matriarca respondeu primeiro, balançando a cabeça em compreensão. Ela conhecia cada riacho, cada poça d'água e cada fonte dentro de quilômetros daquele lugar. Havia um pequeno córrego a cerca de 200 metros da estrada, escondido entre as pedras e a vegetação rasteira. Um local que apenas os animais da região conheciam. Sofia observou com curiosidade crescente, enquanto os cavalos pareciam se comunicar através de movimentos sutis e sons baixos. Havia uma inteligência ali que ia muito além do que ela havia imaginado possível. "Vocês estão conversando?" perguntou, conseguindo esboçar um sorriso fraco. Mamãe sempre dizia que os animais têm sua própria linguagem. Ela tinha razão em tudo. O garanhão se aproximou dela com cuidado, abaixando a cabeça até quase tocar o chão. Seus olhos encontraram os dela, e por um momento pareceu haver uma comunicação silenciosa entre eles. Sofia compreendeu instintivamente que ele queria que ela o seguisse. "Você quer me mostrar alguma coisa?" perguntou, lutando para se levantar. Suas pernas bambas quase não conseguiam sustentar seu peso, mas a determinação infantil a mantinha de pé. "Eu confio em você. Você foi mais gentil comigo do que muitas pessoas já foram." O caminho até o riacho foi lento e penoso. Sofia tinha que parar a cada poucos passos para recuperar o fôlego, apoiando-se em pedras ou troncos de árvores secas. Os cavalos adaptaram seu ritmo ao dela, o líder sempre alguns passos à frente, mostrando o caminho, enquanto outros membros da manada flanqueavam a menina, prontos para ampará-la se ela caísse. Quando finalmente chegaram ao pequeno córrego, Sofia soltou um suspiro de alívio. A água corria cristalina entre as pedras, criando um som suave e reconfortante que contrastava com o silêncio opressivo da estrada. Ela se ajoelhou na margem, curvando-se para beber diretamente da fonte. "A água mais doce que já provei",
disse ela, olhando para o garanhão com gratidão genuína. Obrigada por me trazer aqui. Você é muito inteligente, não é? Papai sempre dizia que eu era esperta para minha idade, mas você é mais esperto que muitos adultos que conheço. Enquanto bebia, Sofia notou como os cavalos se organizavam ao redor do riacho. Havia uma hierarquia respeitosa, uma ordem social que funcionava sem conflitos. O líder bebia primeiro, seguido pela matriarca, depois os outros adultos e, finalmente, os mais jovens. Era uma sociedade baseada no respeito mútuo e na proteção coletiva. Vocês são uma família de verdade, observou ela, sentando-se na grama úmida da margem. Cuidam uns dos outros. Papai sempre disse que família é o mais importante, mas... Por que ele não voltou ainda? Pela primeira vez, uma sombra de dúvida atravessou seu rosto inocente. O garanhão se aproximou e, num gesto surpreendente, tocou suavemente a cabeça da menina com o focinho. Era um toque terno, quase paternal, que fez os olhos de Sofia se encherem de lágrimas. Naquele momento, ela se sentiu mais amada e protegida do que havia se sentido em muito tempo. Sentada à beira do riacho, Sofia deixou que suas memórias fluíssem como a água cristalina a seus pés. O som suave da corrente despertava lembranças de tempos mais felizes, quando ainda acreditava que seu pai era o herói perfeito que sempre pintara ser. Ela fechou os olhos, permitindo que as imagens do passado tomassem forma em sua mente febril. Papai costumava me levar para ver os cavalos no hipódromo, murmurou para o garanhão que permanecia próximo. Ele dizia que eles eram investimentos, não animais. Agora entendo por que vocês corriam tão rápido. Queriam fugir das pessoas como ele. A revelação saiu de seus lábios com a simplicidade cruel da verdade infantil. O garanhão ergueu as orelhas, como se compreendesse cada palavra. Suas próprias memórias de hipódromos e pistas de corrida eram repletas de dor, chicotes estalando, esporas cravando, gritos furiosos quando não corria rápido o suficiente. Reconhecia na voz da menina o mesmo tom de desilusão que ele próprio havia experimentado ao descobrir a verdadeira natureza dos humanos. Ele sempre falava ao telefone sobre números e lucros, continuou Sofia, molhando os pés na água fresca. Eu pensava que ele estava falando de outras coisas, mas agora percebo que talvez estivesse falando de mim também. Sou muito cara para manter, não sou? Os remédios, os médicos, as consultas. Lágrimas silenciosas escorreram por suas bochechas, misturando-se com a umidade do ar matinal. A égua matriarca se aproximou, baixando a cabeça para beber água próximo à menina. Havia algo reconfortante em sua presença, uma energia maternal que Sofia havia sentido falta desde que sua mãe morrera 2 anos antes. A perda da mãe havia sido o início de uma série de mudanças em sua vida, transformando seu pai num estranho frio e calculista. Mamãe nunca teria me deixado aqui, disse Sofia, acariciando suavemente o pescoço da égua, que permitiu o toque, sem resistência. Ela dizia que eu era seu tesouro mais precioso. Papai disse a mesma coisa uma vez, mas acho que era só quando as pessoas estavam ouvindo. A percepção dolorosa da hipocrisia paterna começava a se cristalizar em sua mente, inocente. Enquanto a manhã avançava, Sofia começou a se lembrar de pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. As conversas sussurradas ao telefone que paravam abruptamente quando ela entrava no quarto. Os olhares impacientes quando ela tossia durante as reuniões importantes. A forma como ele evitava explicar sua condição médica para os conhecidos, mudando rapidamente de assunto. Ele tem vergonha de mim, admitiu pela primeira vez, a voz quebrando com a dor da compreensão. Pessoas importantes como ele não podem ter filhas imperfeitas. Eu estrago a imagem dele. O garanhão relinchou baixo, como se estivesse oferecendo consolo, e Sofia se virou para olhá-lo nos olhos.
Você também foi rejeitado por ser diferente? Perguntou, notando as cicatrizes que marcavam o corpo do animal. As pessoas machucaram você porque você não era o que elas queriam que fosse? Havia uma identificação profunda naquele momento. Duas almas feridas reconhecendo a dor uma da outra. O sol subia no céu e Sofia sabia que logo precisaria retornar à estrada. Parte dela ainda esperava ver o carro preto de seu pai aparecer no horizonte. Mas outra parte, a que estava crescendo a cada hora, começava a aceitar uma verdade terrível. Ele não voltaria porque nunca teve a intenção de voltar. Se ele não vier até o pôr do sol, disse ela aos cavalos, como se estivesse fazendo uma promessa solene. Vou parar de esperar. Vou aceitar que vocês são minha família agora. As palavras saíram com uma maturidade forçada pelas circunstâncias, uma infância roubada pela crueldade de quem deveria protegê-la. Os cavalos pareceram compreender a gravidade do momento. Formaram um círculo protetor ao redor da menina, como se estivessem selando um pacto silencioso. Naquele instante, Sofia soube que não importava o que acontecesse, ela não estaria mais sozinha. Encontrará uma família nas criaturas mais improváveis, e essa família jamais a abandonaria como seu próprio sangue havia feito. O ranger de galhos secos sob pés humanos fez toda a manada erguer as cabeças simultaneamente, orelhas atentas e músculos tensos. Era um som que conheciam bem, a aproximação de um homem. O garanhão líder imediatamente se posicionou entre Sofia e a direção do ruído, seus olhos brilhando com a desconfiança ancestral que carregava contra a espécie humana. Joaquim Mendes caminhava pela mata rasteira, chamando pelo nome de seu cavalo fugitivo. Trovão, trovão, onde você está, meu velho? Sua voz ecoava entre as árvores esparsas, carregada de preocupação genuína. Aos 62 anos, o fazendeiro havia desenvolvido uma conexão profunda com seus animais, tratando-os mais como família do que como propriedade. Quando emergiu da vegetação e avistou a cena diante de seus olhos, Joaquim parou abruptamente, sem acreditar no que via. Ali estava Trovão, seu cavalo de estimação que havia fugido 3 dias antes, liderando uma manada selvagem que formava um círculo protetor ao redor de uma criança. Uma menina pequena, visivelmente doente, vestindo um vestido rosa sujo e rasgado. Meu Deus do céu, murmurou ele, tirando o chapéu da cabeça num gesto inconsciente de respeito diante da cena extraordinária. O que uma criança está fazendo aqui sozinha? Seus olhos experientes rapidamente avaliaram a situação. A palidez da menina, os sinais evidentes de desidratação e febre, a forma como os cavalos a protegiam com uma determinação quase humana. Sofia levantou a cabeça ao ouvir a voz do homem, seus olhos castanhos encontrando o rosto bondoso de Joaquim. Por um momento, seu coração disparou com a esperança de que finalmente alguém havia vindo buscá-la. Mas quando percebeu que não era seu pai, a decepção pesou em seus ombros pequenos como uma pedra. "O senhor viu meu papai?" perguntou, com a voz fraca, lutando para se levantar. "Ele saiu para comprar remédio e disse que voltaria logo. Já faz muito tempo." Suas palavras saíram entrecortadas, mas ainda carregadas daquela fé inocente que se recusava a morrer completamente. Joaquim deu um passo à frente, mas imediatamente recuou quando o trovão empinou, relinchando de forma ameaçadora. O fazendeiro conhecia seu cavalo há mais de 10 anos e jamais o havia visto demonstrar agressividade em sua presença. Havia algo profundamente perturbador naquela reação, como se o animal estivesse protegendo a criança de uma ameaça que apenas ele conseguia perceber. "Calma, Trovão", disse Joaquim em tom suave, estendendo a mão na direção do cavalo. "Sou eu, seu amigo. Você me conhece." Mas o garanhão
manteve sua postura defensiva, as narinas dilatadas e os olhos fixos no homem. Era como se estivesse avaliando não apenas suas intenções, mas sua própria alma. Eles não confiam em adultos, observou Sofia, sua perspicácia infantil, captando a dinâmica da situação. Alguém machucou eles antes, por isso estão me protegendo, sabem que eu também fui machucada. Suas palavras carregavam uma sabedoria prematura, forjada pela dor e pelo abandono. Joaquim sentiu o coração se apertar ao ouvir aquela declaração. Como fazendeiro experiente, reconhecia os sinais de maus tratos em animais, e as cicatrizes visíveis em Trovão contavam uma história de sofrimento. Mas que tipo de monstro abandonaria uma criança doente numa estrada deserta? Pequena, como... Você chegou aqui? Perguntou ele, mantendo distância respeitosa enquanto observava a reação dos cavalos. Onde estão seus pais? Alguém sabe onde você está? Cada pergunta era feita com cuidado, como se ele estivesse lidando com um animal ferido que poderia fugir a qualquer momento. Papai me trouxe aqui quando comecei a passar mal no carro, explicou Sofia, repetindo a versão que havia criado em sua mente para suportar a realidade. Ele disse que eu precisava de ar fresco enquanto ele ia buscar ajuda na cidade. Mas as cidades do interior são longe, não são? Por isso está demorando tanto. A história não fazia sentido e Joaquim percebeu imediatamente as inconsistências. Nenhum pai responsável deixaria uma criança doente sozinha numa estrada isolada, independentemente das circunstâncias. Havia algo terrivelmente errado naquela situação, e os cavalos pareciam saber disso melhor que qualquer humano. Trovão sempre foi um bom juiz de caráter, murmurou o fazendeiro, observando como seu cavalo mantinha a vigilância constante. Se ele está protegendo você, pequena, é porque sabe que você precisa de proteção. E se ele não está vindo até mim, é porque sente que há perigo por perto. Joaquim passou a manhã inteira observando a dinâmica extraordinária entre a menina e os cavalos, tomando cuidado para não fazer movimentos bruscos que pudessem alarmar a manada. Sentou-se numa pedra a uma distância segura, estudando cada detalhe da situação com a paciência de quem havia dedicado a vida inteira a compreender o comportamento animal. Pequena, qual é seu nome? Perguntou ele, tirando uma garrafa de água da mochila que carregava. E há quanto tempo você está aqui? Suas perguntas eram feitas em tom suave, quase sussurrado, como se estivesse conversando com um animal assustado. Sofia, respondeu ela, tentando alisar o vestido amarrotado. Sofia Helena Carvalho Monteiro. Papai sempre faz questão que eu fale o nome completo quando me apresento para pessoas importantes. Ele diz que nomes importantes abrem portas. Havia orgulho em sua voz, misturado com uma tristeza que ela ainda não conseguia nomear. O sobrenome fez Joaquim erguer as sobrancelhas. Monteiro era um nome conhecido na região. Uma família de empresários ricos que possuía várias construtoras e empreendimentos imobiliários. Mas o que uma herdeira daquela família estaria fazendo abandonada numa estrada rural? Seus pais devem estar muito preocupados, disse ele, observando atentamente a reação da menina. Vou ligar para a polícia para avisar que você está segura. Joaquim tirou o celular do bolso, mas parou quando viu a expressão de pânico que tomou conta do rosto de Sofia. Não! Gritou ela, assustando alguns cavalos menores da manada. Por favor, não chame a polícia! Papai disse que pessoas da nossa família não se envolvem com polícia. Ele vai ficar muito bravo se souber. Suas mãos pequenas tremiam enquanto ela se agarrava ao pescoço do garanhão líder, como se ele fosse sua única proteção. A reação da criança confirmou as suspeitas de Joaquim. Havia algo profundamente errado naquela história, e a menina havia sido condicionada a temer exatamente as pessoas que poderiam ajudá-la. Ele guardou o telefone devagar,
não querendo aumentar o pânico da criança. Está bem, Sofia, não vou chamar ninguém agora, prometeu ele, notando como ela relaxou ligeiramente. Mas você está doente e precisa de ajuda. Vou buscar algumas coisas na minha fazenda, comida, remédios, cobertores. Você aceita isso? Sofia olhou para o garanhão, como se estivesse pedindo permissão. O cavalo a observou por um longo momento. Depois dirigiu seu olhar penetrante para Joaquim. Era como se estivesse avaliando a sinceridade do homem, pesando seus riscos e benefícios. Finalmente, ele balançou a cabeça uma vez, num movimento que parecia quase humano. Trovão disse que sim, interpretou Sofia com um sorriso fraco. Ele é muito sábio. Sabe quando as pessoas são boas ou ruins? Papai sempre dizia que eu era muito ingênua, que confiava nas pessoas erradas, mas Trovão não é ingênuo, é? Não, pequena. Trovão é o melhor juiz de caráter que conheço, concordou Joaquim, sentindo o coração apertar com a referência inconsciente da menina sobre confiar nas pessoas erradas. Vou voltar em algumas horas. Enquanto isso, vocês cuidam bem dela, está bem? Dirigiu-se aos cavalos, que pareciam compreender cada palavra. Enquanto se afastava, Joaquim escutou Sofia conversando com os animais como se fossem velhos amigos. Ele parece bom, não acham? Tem olhos gentis como vocês, e não tentou me pegar à força ou me levar embora. Pessoas ruins sempre querem forçar as coisas. As palavras da menina ecoaram na mente do fazendeiro durante todo o caminho de volta. A sua propriedade. Uma criança de 8 anos não deveria ter esse tipo de conhecimento sobre pessoas que forçam as coisas. Sua experiência com maus tratos infantis, como voluntário em organizações locais, havia lhe ensinado a reconhecer os sinais, e todos eles estavam presentes em Sofia. Na fazenda, Joaquim preparou cuidadosamente uma mochila com suprimentos. Água limpa, biscoitos, frutas, um termômetro, medicamentos básicos para a febre e alguns cobertores leves. Também incluiu cenouras e maçãs para os cavalos. Sabia que conquistar a confiança da manada seria essencial para ajudar a menina. Antes de retornar, ele fez uma ligação discreta para sua esposa, Maria, que trabalhava como enfermeira no hospital da cidade. Sem mencionar detalhes específicos, pediu orientações sobre como cuidar de uma criança com febre em situação de emergência. A experiência médica de Maria seria crucial nas próximas horas. O ronco distante de um motor potente cortou o silêncio da tarde como uma lâmina afiada. Sofia ergueu a cabeça instantaneamente, seus olhos brilhando com uma esperança renovada que havia estado adormecida por dias. "É papai!" gritou ela, tentando se levantar com as pernas trêmulas. "Eu sabia que ele voltaria! Eu sabia!" Mas a reação dos cavalos foi completamente oposta. O garanhão líder empinou violentamente, relinchando de forma ensurdecedora. Um som que ecoava raiva, medo e advertência em proporções iguais. A manada inteira se agitou num frenesi de cascos batendo no chão e relinchos agudos que pareciam gritos de alarme. O carro preto de luxo apareceu no horizonte, aproximando-se rapidamente pela estrada esburacada. Rodrigo Monteiro dirigia com o rosto tenso, ensaiando mentalmente o discurso que havia preparado durante a viagem de volta. Ele havia passado os últimos 3 dias num resort de luxo com sua noiva, Victoria, comemorando o que considerava sua libertação de um fardo insuportável. Quando avistou a filha cercada pelos cavalos selvagens, seu primeiro pensamento não foi alívio ou preocupação, mas irritação. A criança havia sobrevivido, o que complicava seus planos. Ele havia contado com a fragilidade dela e com o isolamento do local para resolver seu problema de forma definitiva. "Sofia!" gritou ele, saindo do carro com uma performance calculada de desespero paternal. "Minha filha, papai procurou você
Por toda parte, suas palavras eram altas e dramáticas, destinadas mais a eventuais testemunhas do que à própria criança. Mas os cavalos não se deixaram enganar pela encenação. O garanhão líder se posicionou diretamente entre Rodrigo e Sofia, seus olhos brilhando com uma inteligência perturbadora. Era como se o animal pudesse ver através da máscara de preocupação paterna e enxergar a escuridão que habitava o coração do homem. "Afastem esses animais", ordenou Rodrigo, sua máscara de pai amoroso escorregando ligeiramente. "Eles são perigosos. Sofia, venha aqui agora." Sua voz carregava a autoridade áspera que havia usado para controlar todos os aspectos da vida da filha. Sofia deu alguns passos hesitantes na direção do pai, mas parou quando sentiu a mão firme do garanhão tocar seu ombro. O animal a puxou suavemente de volta, mantendo-a atrás de seu corpo protetor. Por um momento, a menina ficou confusa. Por que seus protetores estavam impedindo seu reencontro com o pai? "Trovão não gosta dele", murmurou ela, olhando para os olhos furiosos do cavalo. Mas é meu papai. Por que Trovão não gosta do meu papai?" A pergunta saiu como um sussurro, mas carregava o peso de uma revelação que sua mente infantil ainda lutava para processar. Rodrigo avançou mais alguns passos, mas a manada inteira se moveu como uma unidade, formando uma barreira impenetrável entre ele e a criança. Os animais pisoteavam o chão, criando uma nuvem de poeira que obscurecia parcialmente a visão. Seus movimentos eram coordenados e deliberados, como soldados protegendo uma fortaleza. "Que diabos está acontecendo aqui?" rosnou Rodrigo, sua fachada finalmente desabando por completo. "Sofia, eu sou seu pai. Venha aqui imediatamente ou vai se arrepender." A ameaça saiu naturalmente, revelando a verdadeira natureza de seu relacionamento com a filha. Foi nesse momento que Sofia compreendeu. Os cavalos sabiam algo que ela havia se recusado a aceitar. Eles podiam sentir o perigo que emanava do homem que deveria amá-la e protegê-la acima de tudo. "Papai, você realmente ia voltar?" perguntou ela, sua voz pequena quase se perdendo no som dos cascos agitados. "Claro que sim. Eu estava procurando ajuda", mentiu Rodrigo, mas sua impaciência crescente tornava suas palavras menos convincentes. "Agora, pare com essa bobagem e venha comigo." Naquele instante, como se respondesse a um sinal invisível, toda a manada começou a se mover em círculo ao redor de Sofia, criando uma dança primitiva e ameaçadora que fez Rodrigo recuar instintivamente. Era um espetáculo que desafiava qualquer explicação racional. Animais selvagens protegendo uma criança humana contra seu próprio pai. "Eles sabem", sussurrou Sofia, as lágrimas finalmente começando a escorrer por suas bochechas. "Eles sabem que você não me ama. Eles sabem que você me deixou aqui de propósito." A verdade saiu como uma punhalada, cortando através de todas as mentiras e ilusões que havia criado para sobreviver ao abandono. Joaquim chegou de volta ao local exatamente no momento em que a tensão atingia seu pico. A cena que se desenrolava diante de seus olhos desafiava qualquer lógica. Um homem bem vestido gritando furiosamente com uma criança doente, enquanto uma manada de cavalos selvagens formava uma barreira protetora entre eles. O fazendeiro se escondeu atrás de um aglomerado de pedras, compreendendo instintivamente que estava testemunhando algo muito mais sinistro do que um simples reencontro familiar. "Sofia, eu não vou repetir", berrava Rodrigo, sua máscara de civilidade completamente destroçada. "Saia de trás desses animais nojentos agora mesmo. Você está me fazendo passar vergonha." Suas palavras ecoavam pela estrada vazia, carregadas de uma raiva que nenhum pai amoroso deveria sentir por uma filha ferida. A menina encolheu-se ainda mais atrás do garanhão líder, suas lágrimas caindo silenciosamente no chão empoeirado.
Você não estava procurando remédio, estava? Perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. Você me deixou aqui porque está cansado de mim, porque eu atrapalho seus planos. Não seja ridícula, retrucou Rodrigo, mas algo em seu tom confirmou os piores medos da criança. Eu sou um homem muito ocupado, tenho responsabilidades importantes, não posso ficar perdendo tempo com... Ele se interrompeu abruptamente, percebendo que havia quase confessado sua verdadeira motivação. Joaquim sentiu o sangue gelar nas veias ao ouvir aquelas palavras. Como pai que havia perdido uma filha anos antes devido a uma doença, ele não conseguia compreender como alguém podia abandonar deliberadamente uma criança doente. Cada instinto paternal em seu corpo gritava para intervir, mas sabia que precisava ser cauteloso para não colocar Sofia em maior perigo. O garanhão líder deu um passo ameaçador na direção de Rodrigo, seus olhos fixos no homem como se estivesse avaliando exatamente onde atacar. As cicatrizes em seu corpo pareciam pulsar com memórias de outros humanos cruéis, outros momentos em que havia enfrentado a maldade disfarçada de autoridade. Fique longe de mim, seu animal, gritou Rodrigo, pegando uma pedra do chão. Vou chamar alguém para sacrificar todos vocês? Não passam de pragas? A ameaça saiu naturalmente, revelando sua verdadeira personalidade. Um homem que via tudo e todos como objetos descartáveis. Não machuca eles, implorou Sofia, sua voz quebrando de desespero. Eles me salvaram, eles me deram água, me aqueceram durante a noite, fizeram tudo o que você deveria ter feito. A acusação infantil carregava mais poder do que qualquer argumento elaborado. De um adulto, Rodrigo ficou momentaneamente sem palavras, confrontado pela verdade pura que saía dos lábios de sua filha. Em seus olhos, Joaquim podia ver o cálculo frio de um homem tentando determinar se valia a pena manter a farsa ou simplesmente abandonar a criança novamente. Você está delirando por causa da febre, disse Rodrigo finalmente, tentando retomar o controle da situação. Esses animais selvagens encheram sua cabeça de fantasias. Venha comigo agora e vamos esquecer toda essa loucura. Mas Sofia balançou a cabeça lentamente, uma determinação nova brilhando em seus olhos castanhos. Não vou. Eles me amam mais em 3 dias do que você me amou em 8 anos. Eles nunca me deixariam sozinha numa estrada. Suas palavras eram simples, mas cortaram Rodrigo como lâminas afiadas. A fúria do homem explodiu sem controle. Você é uma criança ingrata e doente. Eu sacrifiquei anos da minha vida por você. E como me paga? Preferindo bichos sujos à própria família. Ele avançou na direção da filha, mas os cavalos imediatamente cerraram fileiras, criando uma muralha viva e ameaçadora. Joaquim não conseguiu mais ficar calado. Emergindo de seu esconderijo, ele gritou: que tipo de pai ameaça a própria filha doente? Sua voz ecoou pela estrada, fazendo Rodrigo se virar surpreso. O fazendeiro avançou com passos firmes, suas décadas de trabalho árduo evidentes na postura confiante e na musculatura definida. Quem é você? Rosnou Rodrigo, tentando recuperar sua compostura autoritária. Não se meta em assuntos de família. Esta é minha filha. Então, por que os cavalos a estão protegendo de você? Retrucou Joaquim, sua pergunta simples ecoando como um julgamento divino na estrada silenciosa. A pergunta de Joaquim pairou no ar como uma sentença, criando um silêncio tenso que só era quebrado pelo som da respiração agitada dos cavalos e pelo choro contido de Sofia. Rodrigo olhou ao redor, avaliando a situação com a frieza calculista de um empresário acostumado a negociar sob pressão. Mas desta vez não havia contratos ou subornos que pudessem resolver seu problema. Você não entende a situação, disse Rodrigo, tentando recuperar o controle através da autoridade que exercia no mundo dos negócios. Sou Rodrigo Monteiro, da construtora Monteiro.
Esta criança tem problemas psicológicos e inventa histórias. Preciso levá-la para tratamento médico imediatamente. Joaquim cruzou os braços, sua experiência de vida lhe ensinando a reconhecer mentirosos hábeis, problemas psicológicos que fazem cavalos selvagens a protegerem, interessante tipo de loucura. Sua ironia cortante fez Rodrigo cerrar os punhos, não acostumado a ter sua palavra questionada por um simples fazendeiro. Sofia, conte para este homem como você se perdeu durante nosso passeio, ordenou Rodrigo, sua voz carregando uma ameaça velada que apenas a menina conseguia perceber. Conte como o papai saiu procurando ajuda e voltou assim que pôde. A menina olhou para o pai, depois para Joaquim e, finalmente, para o garanhão líder que permanecia ao seu lado como um guardião silencioso. No reflexo dos olhos do cavalo, ela viu sua própria força, uma força que havia descoberto durante dias de abandono e solidão. Não foi assim, disse ela, sua voz pequena, mas firme. Papai não gosta de mim porque estou doente. Sofia, começou Rodrigo, sua voz carregando uma advertência perigosa, mas Joaquim deu um passo à frente, posicionando-se de forma protetora. Deixe a menina falar, disse o fazendeiro, sua voz carregando décadas de autoridade moral. Criança, você pode me contar o que realmente aconteceu? Havia uma gentileza paternal em seu tom que Sofia não ouvia há anos. Eu estava passando mal no carro, começou ela, as palavras saindo lentamente, como se cada uma fosse uma pequena vitória sobre o medo. Papai parou aqui e disse que eu precisava de ar fresco. Ele disse que voltaria com remédio, mas quando o carro foi embora, eu ouvi ele falando no telefone. Suas lágrimas caíam livremente agora, mas havia uma determinação crescente em sua voz. O que você ouviu? Perguntou Joaquim suavemente, ignorando os sinais furiosos que Rodrigo fazia para que ela parasse de falar. Ele disse para alguém que o problema estava resolvido, sussurrou Sofia, que finalmente estava livre do fardo, que agora podia se casar com a Victória sem complicações. Cada palavra era como um soco no estômago de Rodrigo, que viu seus planos cuidadosamente elaborados desmoronarem diante de seus olhos. Joaquim sentiu uma raiva fria tomar conta de seu peito. Como veterano que havia perdido a própria filha em um acidente, a ideia de alguém abandonar voluntariamente uma criança doente era algo que desafiava sua compreensão da natureza humana. Então você planejou isso, disse ele, sua voz baixa, mas carregada de acusação. Você não tem provas, retrucou Rodrigo, mas sua defensiva confirmava a veracidade das palavras de Sofia. É a palavra de uma criança febril contra a de um empresário respeitado. Quem vocês acham que vão acreditar? Foi então que o garanhão líder fez algo extraordinário. Aproximou-se de Rodrigo lentamente, parando a poucos centímetros de seu rosto. Por um longo momento, homem e animal se fitaram, e Joaquim pôde ver o medo primitivo nos olhos do empresário. O cavalo parecia estar lendo sua alma, avaliando cada mentira, cada crueldade, cada momento de frieza que havia moldado. Aquele homem, mesmo os animais sabem que tipo de pessoa você é, observou Joaquim. Meu cavalo Trovão nunca reagiu assim a ninguém. Ele está sentindo algo em você que nós, humanos, às vezes não conseguimos perceber de imediato. Isso é ridículo, explodiu Rodrigo. Estão dando ouvidos a animais e a uma criança que claramente não está bem. Sou o pai dela, tenho direitos legais. Direitos não fazem de você um pai, disse Joaquim, sua sabedoria camponesa cortando através de toda a arrogância urbana de Rodrigo. E julgando pelo que estou vendo aqui, talvez seja melhor que Sofia fique sob a proteção de quem realmente se importa com ela. Sofia olhou para Joaquim com esperança pela primeira vez em dias.
havia encontrado não apenas proteção nos cavalos, mas também um possível aliado humano que entendia sua situação. "O senhor acredita em mim?" perguntou ela, sua voz carregada de uma vulnerabilidade que tocou profundamente o coração do fazendeiro. O som de mais veículos se aproximando fez todos olharem na direção da estrada. Uma picape vermelha, seguida por um carro da polícia militar, apareceu no horizonte, levantando uma nuvem de poeira que anunciava a chegada de mais testemunhas para aquele drama extraordinário. Joaquim havia discretamente enviado uma mensagem para sua esposa Maria antes de retornar, pedindo que ela trouxesse ajuda médica e autoridades. Rodrigo empalideceu ao ver as autoridades, mas rapidamente recompôs sua máscara de empresário. "Respeitável. Finalmente!" exclamou ele, fingindo alívio. "Agora poderemos resolver essa situação de forma civilizada. Oficiais, sou Rodrigo Monteiro e estou tentando resgatar minha filha desses animais perigosos." Maria Mendes saltou da picape carregando uma maleta médica, seus olhos de enfermeira experiente imediatamente avaliando o estado de Sofia. Mesmo à distância, podia ver os sinais de desidratação, febre e exaustão extrema na criança. "Meu Deus, Joaquim, ela precisa de cuidados médicos urgentes!" exclamou, mas parou quando viu a reação dos cavalos à sua aproximação. O sargento Carlos, um homem de meia idade com décadas de experiência em casos rurais, observou a cena com olhos treinados para detectar inconsistências. A postura defensiva dos animais, a aparente relutância da criança em se aproximar do suposto pai e a tensão palpável no ar lhe disseram mais do que qualquer relatório formal poderia revelar. "Senhor Monteiro", disse o sargento, tirando um bloco de notas do bolso, "o senhor pode explicar como sua filha acabou aqui e por que demorou tanto para reportar o desaparecimento?" Sua pergunta era direta e profissional, mas carregava o peso da suspeita. "É uma longa história, sargento", respondeu Rodrigo, ensaiando rapidamente sua versão dos fatos. "Estávamos viajando quando Sofia passou mal. Parei aqui para que ela tomasse ar fresco, mas quando voltei do carro para buscar água, ela havia sumido. Passei 3 dias procurando, percorrendo cada estrada da região." Sofia se encolheu atrás do garanhão ao ouvir a mentira elaborada. Joaquim percebeu a reação da menina e se dirigiu ao sargento. "Oficial, acredito que há mais nessa história do que aparenta. A criança parece ter medo do próprio pai e os cavalos... Bem, eles parecem estar protegendo ela dele." "Isso é absurdo", protestou Rodrigo. "Estão dando crédito ao comportamento de animais selvagens? Sou um empresário, respeitado na região. Vejam meus documentos, minha identidade. Essa criança é minha filha e precisa de tratamento psiquiátrico." Maria se aproximou cautelosamente da manada, falando em tom suave. "Sofia, querida, sou enfermeira. Posso ver que você não está se sentindo bem. Preciso verificar sua temperatura e dar alguns remédios, está bem?" Sua experiência com crianças traumatizadas a fazia abordar a situação com extremo cuidado. Surpreendentemente, os cavalos permitiram que Maria se aproximasse gradualmente. O garanhão líder estudou a mulher por um longo momento, como se estivesse avaliando suas intenções. Depois, deu um passo para o lado, mantendo-se vigilante, mas permitindo o acesso à criança. "Você não tem medo de mim?" perguntou Sofia. A Maria, sua voz fraca mas curiosa. "Papai sempre diz que as pessoas têm medo de crianças doentes, que é perigoso ficar perto de mim." As palavras inocentes da menina fizeram o sargento erguer as sobrancelhas. "Perigoso, Sofia? Por que seria perigoso ficar perto de você?" Sua pergunta era gentil, mas seus olhos permaneciam fixos em Rodrigo, observando cada microexpressão de desconforto. "Porque posso infectar as pessoas importantes", respondeu Sofia, repetindo palavras que havia ouvido incontáveis vezes. "Papai diz que pessoas como ele não podem se dar ao luxo de ficar doentes. Têm responsabilidades importantes."
Maria sentiu o coração se partir ao ouvir aquelas palavras. Como profissional de saúde, sabia que a condição de Sofia era crônica, mas não contagiosa. O pai havia usado o medo da contaminação como mais uma forma de justificar seu abandono emocional. Sofia, querida, sua doença não é contagiosa, explicou Maria suavemente, checando a temperatura da menina com um termômetro digital. Você pode ficar perto de outras pessoas sem problemas. Quem disse que você era perigosa estava muito enganado. Rodrigo ficou visivelmente desconfortável com a direção que a conversa estava tomando. Enfermeira, a criança tem tendência a exagerar. Nunca disse que ela era perigosa, apenas que precisava de cuidados especiais. Cuidados especiais que incluem abandoná-la numa estrada deserta? Perguntou o sargento, sua paciência profissional começando a se esgotar. Senhor Monteiro, sua história não está batendo. Por que não reportou o desaparecimento imediatamente? Por que não há registros de você procurando ajuda na região? O cerco estava se fechando ao redor de Rodrigo, e até mesmo sua habilidade empresarial para manipular situações não conseguia encontrar uma saída convincente para aquela armadilha de suas próprias mentiras. O telefone do sargento Carlos tocou no momento exato em que Rodrigo tentava elaborar uma nova versão para seus 3 dias de ausência. A ligação durou apenas alguns minutos, mas foi suficiente para mudar completamente o rumo da investigação. Quando desligou, o policial olhou para Rodrigo com uma expressão que misturava incredulidade e repulsa. Senhor Monteiro, acabei de receber uma ligação muito interessante, disse o sargento, guardando o telefone no bolso. Sua esposa, Helena Monteiro, está a caminho. Parece que ela tem algumas informações importantes sobre o paradeiro do senhor nos últimos dias. A cor desapareceu completamente do rosto de Rodrigo. Helena era sua ex-esposa, mãe de Sofia, de quem havia se divorciado 2 anos antes para se casar com Victoria. Ela havia mantido o sobrenome por questões legais relacionadas aos negócios, mas havia perdido a guarda de Sofia durante uma batalha judicial manipulada por Rodrigo através de advogados caros e influência política. Helena não tem autoridade legal sobre a criança, disse Rodrigo rapidamente, tentando retomar o controle da situação. Perdeu a guarda por ser instável emocionalmente. Não podem levar suas palavras a sério. Sofia levantou a cabeça ao ouvir o nome da mãe. Mamãe, vem para cá, perguntou, sua voz carregada de uma esperança que havia estado adormecida por meses. Papai disse que ela não me queria mais, que por isso ela foi embora. Maria continuou examinando a menina enquanto ouvia atentamente a conversa. Como enfermeira experiente, reconhecia os sinais de manipulação psicológica em crianças, e tudo o que ouvia confirmava suas suspeitas de que Sofia havia sido vítima de abuso emocional sistemático. O som de outro carro se aproximando fez todos olharem na direção da estrada. Um sedã branco parou abruptamente, e dele saiu uma mulher elegante de cerca de 40 anos, seus olhos vermelhos de tanto chorar, mas com uma determinação férrea estampada no rosto. Helena Monteiro havia dirigido por horas após ver as notícias locais sobre uma menina encontrada na estrada. Sofia, meu amor, gritou Helena, correndo na direção da filha, mas parando respeitosamente quando viu a barreira de cavalos. Suas lágrimas caíam livremente enquanto observava o estado deplorável da criança que havia sido forçada a abandonar. Mamãe, sussurrou Sofia, não acreditando no que via. Você voltou? Papai disse que você não me amava mais porque eu fico doente toda hora. Mentira, exclamou Helena, sua voz quebrando de emoção. Eu nunca parei de te amar. Nunca.
Eu lutei na justiça para te ter de volta, mas seu pai, ele tem advogados. Poderosos, dinheiro, influência. Eles disseram que eu era uma mãe inadequada. Rodrigo tentou intervir. Helena, você está histérica. Não é hora nem lugar para suas acusações infundadas. Sofia precisa de cuidados médicos, não de drama emocional. Drama emocional? Repetiu Helena, virando-se para enfrentar o ex-marido. Você abandonou nossa filha numa estrada deserta. Eu vi as notícias, Rodrigo. Uma menina de 8 anos encontrada sozinha, protegida por cavalos selvagens. Que tipo de monstro faz isso? O sargento Carlos observava a interação com interesse crescente. Senhora Monteiro, a senhora tem informações sobre o paradeiro do seu ex-marido nos últimos 3 dias? Ele estava num resort de luxo em Gramado com a noiva, respondeu Helena sem hesitar. Postaram fotos nas redes sociais comemorando o que chamaram de liberdade total. Eu tenho prints de tudo. Ela tirou o celular da bolsa, mostrando as imagens que havia salvo compulsivamente. As fotos eram devastadoras. Rodrigo e Victória brindando com champanhe, posando em restaurantes caros, exibindo aliança de noivado em spas luxuosos. Todas datadas dos últimos 3 dias, todas mostrando um homem que claramente não estava procurando uma filha desaparecida. Isso não prova nada, gaguejou Rodrigo, mas sua defesa soava desesperada, mesmo para ele próprio. Podem ter alterado as datas das fotos. Todas têm geolocalização ativa, observou o sargento, examinando as imagens no telefone de Helena. E aqui está uma postagem da sua noiva de ontem à noite. Finalmente livre para começar nossa nova vida juntos. Interessante escolha de palavras. Sofia observava o desenrolar da situação com uma mistura de alívio e tristeza. Finalmente a verdade estava vindo à tona, mas o preço havia sido descobrir que o pai que amava era capaz de uma crueldade inimaginável. O garanhão líder pareceu perceber sua turbulência emocional e se aproximou, oferecendo o calor reconfortante de sua presença. Ele disse que eu atrapalhava os planos dele, murmurou Sofia, olhando para Helena. Que crianças doentes não combinam com pessoas importantes. É verdade, mamãe? Eu atrapalho mesmo? Helena se ajoelhou, estendendo os braços na direção da filha. Para surpresa de todos, os cavalos se afastaram lentamente, permitindo que a mãe e filha se reencontrassem. Era como se reconhecessem o amor genuíno que emanava da mulher, contrastando drasticamente com a falsidade de Rodrigo. Você nunca atrapalhou nada, meu amor, disse Helena, abraçando a filha com cuidado devido à sua fragilidade. Você é a coisa mais preciosa que existe na minha vida. Eu sinto muito por ter deixado ele me afastar de você. O cerco de evidências havia se fechado completamente ao redor de Rodrigo, mas foi a visão de Helena abraçando Sofia que finalmente quebrou sua máscara de controle. Anos de frustração, ressentimento e frieza calculista explodiram numa fúria descontrolada que revelou sua verdadeira natureza para todos os presentes. Chega! Rugiu ele, perdendo completamente a compostura empresarial. Vocês querem saber a verdade? Sim, eu a deixei aqui e faria de novo. Suas palavras ecoaram pela estrada como uma confissão devastadora, fazendo Helena apertar Sofia mais forte em seus braços. O sargento Carlos imediatamente ativou o gravador de seu telefone, garantindo que cada palavra fosse registrada como evidência. Senhor Monteiro, o senhor está confessando ter abandonado deliberadamente uma menor de idade? Abandonar? Eu estava me libertando, continuou Rodrigo, sua fúria o impedindo de perceber que estava cavando sua própria cova legal. Vocês não entendem o que é carregar esse fardo por 8 anos. Uma criança doente, frágil, que nunca vai ser normal, que só traz despesas, preocupações e vergonha.
Sofia escondeu o rosto no pescoço da mãe, mas suas palavras saíram claras e dolorosas. Eu sabia que você pensava assim. Eu sentia. Suas lágrimas molhavam a blusa de Helena, que tremia de raiva contida ao ouvir a crueldade do ex-marido. Sentia o quê? Retrucou Rodrigo com desdém. Você é apenas uma criança doente e mimada. Não sabe nada sobre o mundo real, sobre responsabilidades, sobre o que significa manter uma reputação. Cada palavra era uma punhalada direcionada não apenas a Sofia, mas a qualquer vestígio de humanidade que ainda restava nele. Maria, que continuava monitorando os sinais vitais de Sofia, observou como a pressão arterial da menina disparou com o estresse emocional. Sargento, precisamos interromper isso. A criança está em estado de choque, alertou. Mas Rodrigo não havia terminado sua confissão autodestrutiva. Victória me ama de verdade, gritou ele, apontando acusadoramente para Sofia. Ela não me julga por ter uma filha defeituosa. Ela entende que algumas pessoas nascem para serem fardos e outras para serem livres. Sua declaração chocante revelava não apenas sua frieza, mas também a manipulação psicológica que havia exercido sobre a filha durante anos. Joaquim, que havia permanecido relativamente calado, finalmente explodiu. Que tipo de homem chama a própria filha de fardo? Minha filha morreu aos 6 anos e eu daria qualquer coisa para ter mais um dia com ela. E você joga fora 8 anos como se fossem lixo. Sua filha morreu rápido, replicou Rodrigo com uma crueldade desumana. A minha é um sofrimento que nunca acaba. Remédios caros, consultas constantes, limitações para tudo. Eu mereço uma vida melhor que isso. O garanhão líder, que havia observado toda a cena com inteligência perturbadora, começou a se agitar violentamente. Era como se a maldade pura nas palavras de Rodrigo despertasse todos os seus instintos de proteção. Outros cavalos da manada seguiram seu exemplo, criando um som ensurdecedor de cascos, batendo no chão e relinchos furiosos. Até os animais sabem que você é um monstro, disse Helena, sua voz baixa mas carregada de uma fúria maternal feroz. Como pude me casar com você? Como não vi antes que tipo de pessoa você realmente era? Você viu, acusou Rodrigo. Todos vocês viram, mas fingiram que eu era um bom pai porque eu tinha dinheiro, influência, poder. Agora que a verdade saiu, querem me julgar? E sua paranoia revelava que ele sempre soube exatamente quem era, mas havia contado com a hipocrisia social para protegê-lo. O sargento Carlos se aproximou de Rodrigo com as algemas já preparadas. Senhor Rodrigo Monteiro está preso por abandono. De menor, negligência infantil e confissão de tentativa de homicídio por abandono. Suas palavras eram formais, mas sua voz carregava todo o nojo que sentia pela situação. Tentativa de homicídio? Protestou Rodrigo, finalmente percebendo a gravidade de suas confissões. Eu não tentei matá-la, apenas queria que ela não fosse mais minha responsabilidade. Abandonar uma criança doente numa estrada isolada é tentativa de homicídio, explicou o sargento friamente. O senhor sabia que ela poderia morrer, e foi exatamente isso que esperava que acontecesse. Enquanto as algemas se fechavam em seus pulsos, Rodrigo olhou para Sofia uma última vez. Mas em vez de remorso ou arrependimento, seus olhos mostravam apenas amargura e autocomiseração. Mesmo preso, mesmo exposto, ele ainda não conseguia ver a filha como algo além de um obstáculo à sua felicidade egoísta. 6 meses haviam se passado desde aquele dia transformador na estrada empoeirada. O outono pintava as folhas da fazenda dos Mendes com tons dourados, criando um cenário de renascimento que espelhava perfeitamente a jornada de Sofia. A menina, agora com 9 anos,
Brincava no pátio da propriedade, sua risada cristalina ecoando entre os currais e celeiros como uma sinfonia de alegria pura. Helena havia conseguido reverter a decisão judicial que lhe tirava a guarda da filha. As confissões gravadas de Rodrigo, somadas às evidências de negligência e abandono, não apenas lhe devolveram seus direitos maternais, como também resultaram numa sentença de 8 anos de prisão para o ex-marido. Mais importante que a justiça legal, porém, foi a justiça emocional que Sofia finalmente encontrou. Trovão, você quer uma cenoura? Perguntou Sofia ao garanhão líder que agora vivia permanentemente na fazenda dos Mendes. O animal havia se recusado a retornar à vida selvagem, como se compreendesse que seu propósito era proteger a menina que havia salvado. Joaquim havia oficializado a adoção do cavalo, criando um santuário especial na propriedade para ele e outros cavalos resgatados. Maria observava a cena da varanda, uma xícara de café fumegante nas mãos. Como enfermeira, havia acompanhado de perto a recuperação física de Sofia, mas ficava ainda mais impressionada com sua cura emocional. A menina que chegara desconfiada, febril e emocionalmente destruída, havia se transformado numa criança radiante, cheia de vida e amor para dar. Ela está completamente diferente, comentou Helena, sentando-se ao lado de Maria, na varanda. Quando a vi naquela estrada, achei que nunca se recuperaria do trauma. Mas vocês fizeram milagres. Não fomos nós, respondeu Maria com um sorriso. Foi o amor dela pelos cavalos, o amor dos cavalos por ela, e principalmente o amor que vocês duas têm uma pela outra. Isso cura qualquer ferida. Suas palavras carregavam a sabedoria de quem havia presenciado muitas recuperações ao longo dos anos. Joaquim se aproximou do grupo, carregando uma pilha de cartas. Chegaram mais pedidos de visita, anunciou ele, sua voz carregada de orgulho. Famílias de todo o país querendo trazer seus filhos para conhecer a menina dos cavalos. Sofia virou uma lenda. A história de Sofia havia se espalhado rapidamente pelos meios de comunicação, tocando corações em todo o país. Não apenas pela tragédia do abandono, mas principalmente pela forma milagrosa como os cavalos selvagens haviam se organizado para protegê-la. Especialistas em comportamento animal vinham de universidades distantes para estudar o fenômeno, mas nunca conseguiam explicar completamente o que havia acontecido. Posso ajudar eles também? E perguntou Sofia, correndo na direção dos adultos, com Trovão seguindo logo atrás. As crianças que vêm aqui estão tristes como eu estava. Talvez os cavalos possam ajudar elas também. Claro que pode, meu amor, respondeu Helena, abraçando a filha. Você e Trovão se tornaram uma equipe especial de cura. Vocês já ajudaram tantas famílias a se reconectarem. Era verdade. A fazenda havia se tornado um centro de terapia assistida por animais, onde crianças traumatizadas encontravam cura através da conexão com os cavalos resgatados. Dr. Vinícius, o pediatra que agora acompanhava Sofia, chegou para a consulta mensal. E então, como está nossa pequena guerreira? Perguntou ele, observando como a menina irradiava saúde e felicidade. Os exames mostram que sua condição está completamente estabilizada. O amor fez mais por você do que qualquer remédio poderia fazer. Eu sabia que ia ficar melhor, disse Sofia com a confiança inocente da infância. Trovão me disse no primeiro dia que tudo ia dar certo. Cavalos não mentem como algumas pessoas. Suas palavras carregavam uma sabedoria prematura, mas também uma paz interior que havia sido conquistada através do sofrimento. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu com tons rosados que lembravam o vestido que Sofia usava no dia do abandono, a família se reuniu para o jantar. Helena
Joaquim, Maria e Sofia formavam agora uma família escolhida, unida não pelo sangue, mas por laços de amor e proteção mútua que se mostraram mais fortes que qualquer parentesco biológico. "Sabe o que aprendi?", disse Sofia, olhando pela janela na direção do pasto onde Trovão descansava com os outros cavalos. "Às vezes as pessoas que deveriam nos amar nos machucam, mas sempre aparecem outras pessoas, ou até animais, que nos amam de verdade. O importante é não desistir, de acreditar no amor." Um ano inteiro havia se passado desde aquele dia fatídico na estrada empoeirada, e Sofia acordou no seu 10º aniversário com o som familiar de cascos no pátio da fazenda. Pela janela de seu quarto, ela podia ver Trovão esperando pacientemente, como fazia todas as manhãs, para seu passeio matinal. O garanhão havia se tornado mais que um protetor. Era seu melhor amigo, confidente e companheiro de aventuras. "Bom dia, meu anjo", disse Helena, entrando no quarto com uma bandeja de café da manhã especial. "Como se sente sendo uma menina de 2 dígitos?" Sua voz carregava uma alegria genuína que havia estado ausente por anos, mas que agora brilhava constantemente em seus olhos. "Me sinto livre", respondeu Sofia, correndo para abraçar a mãe. "Livre para ser criança, livre para sonhar, livre para amar sem medo." Suas palavras eram profundas demais para uma criança de 10 anos, mas o sofrimento a havia ensinado o valor da verdadeira liberdade. A fazenda dos Mendes havia se transformado completamente no último ano. O que começou como um refúgio para Sofia e os cavalos resgatados agora era o Santuário Esperança, um centro reconhecido nacionalmente para terapia assistida por animais. Crianças de todo o país vinham buscar cura para traumas físicos e emocionais através da conexão especial com os cavalos. "Hoje temos uma surpresa especial para seu aniversário", anunciou Joaquim, aparecendo na porta com um sorriso misterioso. "Chegou uma família muito especial para conhecer você e Trovão. Uma menina da mesma idade que você estava quando..." Ele não precisou terminar a frase. Todos entenderam a referência. No pátio principal, uma família nervosa aguardava com uma menina de 8 anos que se escondia atrás dos pais. Carla havia sido encontrada numa situação similar de abandono em outro estado e seus pais adotivos haviam ouvido falar do trabalho miraculoso que Sofia e os cavalos realizavam. "Ela não fala desde que a encontramos", explicou a mãe adotiva, lágrimas nos olhos. "Os médicos dizem que não há nada fisicamente errado, mas ela simplesmente se recusa a se comunicar verbalmente com adultos." Sofia observou a menina com olhos compreensivos. Reconhecia imediatamente os sinais, o olhar desconfiado, a postura defensiva, o medo disfarçado de indiferença. Era como ver um reflexo de si mesma um ano antes. "Oi, Carla", disse Sofia suavemente, se aproximando devagar. "Eu sou Sofia e este é Trovão. Ele também foi machucado por pessoas ruins, assim como nós duas. Mas agora ele é livre e feliz. Quer conhecê-lo?" Carla ergueu os olhos pela primeira vez, encontrando o olhar gentil de Sofia. Havia algo naquela menina que irradiava compreensão e segurança. Uma alma que conhecia a dor e havia encontrado o caminho para a cura. Trovão se aproximou lentamente, abaixando a cabeça até o nível da menina. Era o mesmo gesto que havia feito com Sofia na estrada, um movimento que parecia comunicar: "Eu entendo sua dor e vou protegê-la." "Ele é bonito", sussurrou Carla, suas primeiras palavras em meses saindo como um milagre pequeno. Ele tem olhos gentis." "Sim, ele tem", concordou Sofia sorrindo. "E sabe qual é o melhor de tudo? Ele nunca vai te abandonar. Cavalos são diferentes de algumas pessoas. Eles amam de verdade."
Enquanto as duas meninas se conectavam através de trovão, os adultos observavam com lágrimas nos olhos. Era como presenciar um milagre em tempo real. A cura sendo transmitida de uma alma ferida para outra através do amor puro e da compreensão mútua. Dr. Vinícius, que havia chegado para acompanhar a sessão, tomava notas discretamente. "É extraordinário", murmurou para Helena. Sofia não apenas se curou, mas desenvolveu uma capacidade única de curar outras crianças. É como se ela tivesse transformado sua dor em medicina. No final da tarde, enquanto o sol se punha pintando o céu com tons dourados, Sofia montou em trovão para seu passeio favorito pelos campos. Carla, que havia passado o dia inteiro falando e sorrindo, acenou da varanda ao lado de seus pais adotivos, que mal conseguiam conter a emoção de ver sua filha renascendo. "Obrigada, Trovão", sussurrou Sofia, acariciando o pescoço do cavalo, enquanto cavalgavam pelos campos verdejantes. "Por me salvar naquele dia, por me ensinar que o amor verdadeiro existe e por me ajudar a salvar outras crianças." Trovão relinchou suavemente, como se estivesse respondendo que aquela sempre havia sido sua missão. Juntos, eles haviam provado que mesmo nos momentos mais sombrios da humanidade, a bondade e a proteção podem surgir das fontes mais inesperadas. Na prisão distante, Rodrigo observava o pôr do sol através das grades de sua cela. Nos últimos meses, havia começado a compreender a magnitude do que havia perdido. Não apenas a liberdade, mas também a chance de conhecer verdadeiramente a filha extraordinária que havia rejeitado. Sua jornada de redenção havia começado com a dolorosa, mas necessária tomada de consciência sobre as consequências devastadoras de suas escolhas. Sofia, cavalgando livre pelos campos com seu protetor fiel, representava tudo que o amor verdadeiro podia construir, enquanto Rodrigo, sozinho em sua cela, enfrentava tudo que o egoísmo e a crueldade podiam destruir.